Hoje vamos abrir as portas desse salão, vamos ouvir os gritos, vamos ver como um imperador adorador do sol manipulou os bispos para criar uma religião híbrida que pudesse unificar Roma. Prepare-se para descobrir que o livro que você tem na sua mesa de cabeceira não é um fax enviado do céu, mas a ata final de uma assembleia política onde editaram Deus e a sua mensagem para que servissem aos interesses do Estado. O que você vai ouvir pode te irritar, pode te assustar, mas garanto que fará você ver a cruz com olhos completamente novos. Para compreender a magnitude da manipulação, primeiro devemos despir o mito do homem que convocou a reunião, Flávio Valério Aurélio Constantino. A Igreja Católica e a Ortodoxa veneram-no quase como um santo, o 13º apóstolo. Mas o Constantino histórico era algo muito diferente. Era um general romano brutal, um estrategista político brilhante e, sobretudo, um devoto seguidor do Sol Invictus, o Sol Invicto. Não se confunda. Quando Constantino chegou a Niceia, não era cristão. De fato, não se batizou até ao seu leito de morte, anos depois, e apenas para garantir a limpeza dos pecados acumulados de uma vida de assassinatos, incluindo a execução da sua própria esposa Fausta e do seu filho Crispo. Durante o concílio, ele continuava a ostentar o título de Pontifex Maximus, o sumo sacerdote da religião pagã romana. Por que um sumo sacerdote pagão convocaria um concílio de bispos cristãos? Por pragmatismo puro. Constantino tinha acabado de ganhar uma série de guerras civis sangrentas e tinha se tornado o único dono do Império Romano. Mas o Império era um gigante com pés de barro, fraturado culturalmente. Precisava de uma cola. A velha religião romana estava morrendo, os templos estavam vazios, as pessoas já não acreditavam em Júpiter. Mas o cristianismo estava em ascensão. Era vibrante, tinha uma rede social incrível, cuidava dos pobres e os seus seguidores eram fanáticos dispostos a morrer. Constantino, como gênio político que era, viu na igreja não uma via de salvação para sua alma, mas uma ferramenta de controle para o seu Estado. Uma igreja, um império, essa era a sua lógica. Se conseguisse unificar os cristãos sob uma única bandeira, teria um exército leal de súditos que obedeceriam não só por medo da espada, mas por medo do inferno. Mas havia um problema. Os cristãos não estavam unidos. Odiavam-se entre eles. As disputas teológicas estavam causando distúrbios nas províncias mais ricas, como o Egito. Para um ditador militar como Constantino, a desordem era intolerável. Então convocou o concílio não para descobrir a verdade teológica, mas para impor a ordem pública. Pagou a viagem dos bispos, alojou-os no seu palácio e cobriu-os de presentes. Imagine o impacto psicológico. Homens que anos antes eram perseguidos e viviam em catacumbas, agora comiam na mesa do homem mais poderoso do mundo. Constantino comprou-os com legitimidade. Em troca de proteção imperial e edifícios bonitos, a igreja entregou a sua independência. Quando Constantino entrou na sala do concílio, não vestia humildemente. As crônicas dizem que entrou coberto de ouro e pedras preciosas, com um manto de púrpura real, brilhando tanto que os bispos tiveram que baixar o olhar. Queria deixar claro quem mandava. Ele não sabia nada de teologia complexa. Não lhe importava se o filho era da mesma substância ou de substância similar ao pai. Essas distinções pareciam-lhe bobagens de intelectuais gregos. O que ele queria era uma assinatura no final do documento. Queria um credo universal que pudesse usar como lei. Durante as sessões, Constantino interveio ativamente. Se via que a discussão se alongava, sugeria soluções ou as impunha. Os bispos, deslumbrados pelo poder e temerosos de perder o favor imperial, cederam. É fundamental entender que Niceia foi um evento de Estado. A religião cristã foi nacionalizada. O Deus dos pobres, dos marginalizados e dos pacifistas foi cooptado pela maquinaria de guerra romana. Constantino não se converteu ao cristianismo. O cristianismo converteu-se ao constantinismo. Fundiram-se os símbolos.
O Cristo humilde começou a representar-se como um imperador num trono, com um halo solar, o símbolo do sol Invictus, atrás da cabeça. A estrutura hierárquica do império copiou-se na igreja. O imperador em cima, os bispos como governadores, os sacerdotes como magistrados. Na ceia não foi o triunfo da fé. Foi a rendição da fé perante o poder político. E o homem que presidiu a essa rendição foi um pagão brilhante que soube ver que a melhor maneira de controlar um povo não é com correntes, mas com dogmas.